Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da nossa 5 questões de regra de três composta, envolvendo porcentagem e fração, certo? Vamos lá. Então, temos aqui nossa primeira questão. Uma rua sem saída, com 50 metros de comprimento e 8 metros de largura, foi pavimentada com 20.000 paralelepípedos. Qual a quantidade, olha a pergunta, qual a quantidade de paralelepípedos necessária para pavimentar outra rua sem saída, cujo comprimento é o dobro da rua anterior e a largura equivale a 3/4 da largura da rua anterior? Certo? Então, vamos lá identificar nossas grandezas, certo? Então, uma grandeza é comprimento, chamado de C, certo, pessoal? Comprimento. A outra grandeza, largura, chamada de L. E paralelepípedos, certo? Chamado de P. Vamos colocar os valores agora. Então, 50 metros de comprimento, 8 metros de largura, 20.000 paralelepípedos, certo? Qual a quantidade de paralelepípedos? Não sei, chamo de X, né? A nossa pergunta é necessária para pavimentar outra rua sem saída, cujo comprimento é o dobro da rua anterior. O comprimento é 50, né? Se é o dobro, passa a ser 100. E a largura equivale a 3/4 da largura da rua anterior. Pessoal, olha, 3/4 do na matemática significa multiplicação, certo? Então, 3/4 da largura da rua anterior. Quanto vale a largura da rua anterior, né? 8. Então, 3/4 de 8, certo? 3/4 de 8. 3, aí você faz, ó, 3, o de cima com o de cima. 3 vezes 8, 24, dividido por 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, eu tenho aqui a largura, 3/4 da largura da rua anterior corresponde a 6. Ok? Eu vou apagar isso aqui, né? E vocês fazem aí no caderno e na apostilazinha, nessa folhinha que eu vou entregar terça-feira. Então, vamos lá, para aquela, né, aquela dica que eu ensinei. Cancela um zero de cima com um zero de baixo. De 5 para 10, aumentou. Então, se aumentar o comprimento da rua, eu vou precisar de mais ou menos paralelepípedo. Professor, se aumentar a quantidade de comprimento da rua, eu vou precisar de mais paralelepípedo. Então, aumentou de um lado e aumentou do outro. Então, essa grandeza aqui, comprimento, ela é diretamente proporcional, certo? Vamos agora verificar a largura. De 8 para 6 diminuiu. Então, se eu diminuir a largura da rua, eu vou precisar de mais ou menos paralelepípedo. Professor, se eu diminuir a largura, eu vou precisar de menos paralelepípedo. Certo, perfeito. Então, diminuiu de um lado, diminuiu do outro. Essa grandeza aqui, largura, ela é diretamente proporcional. Perfeito, pessoal? Então agora é só montar a nossa proporção. 20.000 está para x
assim como quando eu coloco a grandeza que tem um x, aí eu ponho a igualdade e as outras duas grandezas eu vou multiplicar. Então, como é diretamente proporcional, eu vou colocar do jeito que está. 5 está para 10 vezes 8 está para 6. Jogando aqui para cima, então eu tenho 20.000 sobre x, multiplicação de frações, o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, 5 vezes 8, 40, 10 vezes 6, 60. Olha, pessoal, posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo, ficando assim, ó, né? Quando eu tenho uma proporção, como é que eu resolvo? Resolvo em x, multiplicando cruzado. Então, 4 vezes x, 4x igual. Olha, pessoal, esquece esses zeros aqui do 20.000 e multiplica só aqui, ó, 6 vezes 2, 12. E acrescenta os zeros no final, 4 zeros, certo? Eu quero o x, então vou isolar o x, ficando 120.000, né, dividido por 4. 120.000 dividido por 4 vai nos dar 30.000, certo? E essa é a nossa resposta. Então, eu preciso de 30.000 paralelepípedos. Ok, pessoal? Vamos para a nossa segunda questão. Na fábrica que se faz, 15 funcionários fazem uma tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas diariamente, ou seja, 10 horas por dia. Mantendo o ritmo, 10 funcionários trabalhando 8 horas diárias faria 4 quintos dessa mesma tarefa em quantos dias? Então, vamos montar nossas grandezas. Vamos identificar quem são as grandezas. Vamos lá. Funcionários. Abreviar aqui. Funcionários. Dias. Horas por dia, que a gente chama de HD, certo? Horas por dia. Pronto, né? Vamos colocar agora os valores. Então, 15 funcionários fazem uma tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas diariamente. Mantendo o ritmo, 10 funcionários trabalhando 8 horas diária, faria 4 quintos dessa mesma tarefa. Em quantos dias, né? Nossa pergunta. Nós temos aqui, pessoal, outra grandeza, a grandeza tarefa, certo? Pessoal, quando nós falamos em fração, né? O nosso todo, o nosso todo, por exemplo, 5 dividido por 5 é 1. Esse 1 representa o todo de uma fração, certo? É um inteiro, certo? É o nosso inteiro. Então, eu tenho aqui 15 funcionários, trabalham em 8 dias, trabalhando 10 horas por dia. Ele faz essa tarefa toda, né? Que a gente representa numa fração 1, certo? Por 1, que é o nosso inteiro. Agora, 10 funcionários. Em quantos dias? Trabalhando 8 horas por dia, ele faria 4 quintos dessa tarefa, certo? Agora é só a gente fazer o nosso esqueminha, né? De 15 para 10 diminuiu, né? Não diminuiu? 15 para 10 diminuiu. Então, se eu diminuir a quantidade de funcionários, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Professor,
Mais dias. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, eu vou precisar de mais dias. Então, diminuiu de um lado e aumentou do outro, essa grandeza funcionário, ela é inversamente proporcional. Então, lá, quando a gente montar a proporção, eu vou inverter. O de cima passa para baixo e o de baixo vai para cima, certo? Mas vamos lá, verificar as outras grandezas. De 10 para 8, diminuiu também. 10 para 8, diminuiu. Se eu diminuir a minha carga horária, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Professor, se eu diminuir a minha carga horária de trabalho, eu vou gastar mais dias, né? Vou precisar de mais dias. Perfeitamente. Então, diminuiu de um lado e aumentou do outro. Então, essa grandeza dias, ela também é inversamente proporcional, certo? E agora vamos para a grandeza tarefa, certo? Eu tenho um inteiro, né? Um. Se eu dividir 4 dividido por 5 dá menos que um, ou seja, é menor que um. Então, de um para 4 quintos, né? Diminuiu. Então, se eu diminuir a minha tarefa, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ah, professor, isso aí vai precisar de menos dias. Se eu diminuir a minha tarefa, eu vou gastar menos dias. Eu vou precisar de menos dias. Sim, então diminuiu de um lado, diminuiu do outro. Essa grandeza tarefa, ela é diretamente proporcional. Certinho? Então agora é só montarmos a proporção. Então vai ficar assim: 8 está para x igual. Eu tenho, quando eu coloco, né, a grandeza que tem um x, depois da grandeza que tem um x é a igualdade. Aí sobrou quantas grandezas? 3. Então, 3 tracinho multiplicando, certo? Como é inversamente proporcional, a grandeza funcionários, o 10 vai para cima e o 15 vem para baixo. A grandezas horas por dia também é inversamente, no caso até aqui, né, pessoal? Essa grandeza horas por dia, ela é inversamente proporcional. Então, vou inverter. 8 vai para cima e o 10 vem para baixo. Aqui é diretamente proporcional. Então, vou colocar do jeito que está. 1 em cima e 4 quinto embaixo. Certo? Eu posso, olha, eu não tenho 10 aqui em cima e tenho 10 aqui embaixo. Eu posso cancelar, ok? Agora vai ficar assim: 8 está para x, assim como, né? Só multiplicar. 8 vezes 1, 8. 15 vezes 4, 15 vezes 4 dá, ó, 15 vezes 4. Vai dar 60 dividido por 5, certo? Pessoal, eu vou apagar essa parte de cima, né? Vocês dão uma pausa, copia, que eu vou apagar para termos espaço, certo? Para continuarmos aqui a nossa continha. Então, temos aqui, jogando aqui para cima, então eu tenho 8 sobre x é igual. Olha, quanto é 60 dividido por 5? É 12. Então, vai ficar 8 sobre 12, certo? Agora, o que é que eu tenho aqui? Tem uma proporção. Resolve em x, professor. Muito bem. Então, vamos ficar assim, ó. 8 vezes x, 8x igual 8 vezes 12, isso nos dá 96. Jogando aqui para cima, vamos isolar o x, fica 96 dividido por 8, né? O 8 está multiplicando, tudo que está multiplicando passa dividindo. 96 dividido por 8, vamos ter 12. 12 o quê? 12 dias. Ok, pessoal? Essa sim
é a nossa resposta, certo? Vamos continuando aqui. Questão 3. Uma empresa de 60 funcionários deve entregar uma encomenda em 30 dias. Após 15 dias, apenas 3/10 da encomenda havia sido produzida. Considerando que o ritmo de produção de cada funcionário é igual, né, e constante, o número adicional de funcionários que a empresa deve contratar para entregar a encomenda no prazo é. Então, vamos montar, vamos identificar nossas grandezas. Funcionários, dias e encomenda, certo? Encomenda. Estou deixando aqui pequeno para termos espaço. Encomenda. Então, pessoal, vamos colocar nossos valores, né? São 60 funcionários, deve entregar uma encomenda em 30 dias. Cuidado, aqui não vai ser 30 não, pessoal, viu? Porque ele diz aqui, ó, após 15 dias, apenas 3/10 da encomenda, né? Vou deixar assim, ó. 3/10 da encomenda havia sido produzida. Não foi com 30 dias, foi após, né? Ou seja, depois de 15 dias, foi que 3/10 da encomenda havia sido produzida, certo? Vamos continuar. Considerando que o ritmo de produção de cada funcionário é igual e constante, o número adicional de funcionários, né? Ou seja, ele quer o número adicional de funcionários que a empresa deve contratar para entregar a encomenda num prazo. Pessoal, para entregar a encomenda é um prazo de 30 dias, já se passaram 15 dias. Falta mais quantos dias? Ah, professor, falta mais 15 para completar os 30. Perfeito. E aqui na nossa fração aqui, eu tenho 3/10. Lembra, pessoal? Por exemplo, ó, 3/5, né? 3/5. O todo, né? 5. Eu fiz 3/5 de alguma coisa. Tá restando quanto? O meu 5 não é o total? Então, de 3 para 5, tá faltando quanto? Então, resta 2/5, certo? Sempre tem que ter essa ideia aqui, certo? O nosso total é o denominador, é o número que fica aí embaixo. Então, se eu fiz 3/5 de alguma coisa, certo? Eu produzi 3/5 de alguma coisa aí. Restou quanto? Falta quanto? De 3 para 5, falta quanto? Falta 2. Entendeu? Então, quer dizer o seguinte: eu produzi, né, apenas 3/10 da encomenda. Está faltando quanto? O nosso total é 10. Está faltando quanto? 3 para chegar em 10. Falta quanto? Falta 7, professor. 7/10. Então, o que resta é quanto? 7/10. Certo? O que falta? 7/10. Entendido? Olha, essa grandeza dias, 15 e 15, eu já não vou considerar essa grandeza, porque são iguais, certo? Então, numa regra de 3 composta, acabou sendo uma regra de 3 simples, porque essa grandeza dias aqui, eu não vou precisar, certo? Verificar ela. Então, vai ficar assim. Agora eu tenho o seguinte,
de 3 décimos para 7 décimos, houve um aumento, né? Houve um aumento. Pense assim, pessoal, eu tenho R$ 3 para dividir para 10 meninos. Outra pessoa tem R$ 7 para dividir para 10 meninos. Quem é maior, né? Quem vai receber mais? Aquela pessoa, né, que vai dividir R$ 7 para 10 meninos, certo? Então, de 3 décimos para 7 décimos, houve um aumento. Então, se eu aumentar a minha encomenda, eu vou precisar de mais ou menos funcionários? Mais funcionários, né, professor? Com certeza. Muito bem. Vamos lá, então, essa grandeza encomenda, ela é diretamente proporcional. Agora é só montar a proporção. 60 está para x, assim como... Olha, aqui, pessoal, eu não tenho 10 embaixo, e aqui eu tenho 10 embaixo também. Eu já posso cancelar. Se liga nessa dica. Então ficou quem? Ficou 3 sobre 7. Portanto, eu tenho aqui uma proporção. Como é que resolve? Em x. 3 vezes x, 3x, igual 60 vezes 7. Isso vai nos dar 420, né? Ó, esquece o zero, não é isso? 6 vezes 7, 42. Com um zero, 420. Então, x é igual a 420 dividido por 3. Isso vai nos dar 140 funcionários. Professor, não tem nas alternativas. Calma, pessoal. Calma. Ele não quer. A pergunta da questão não é isso. A pergunta da questão é isso aqui, ó. O número adicional de funcionários. Eu tinha 60 funcionários. Eu não tinha 60? Foi para 140. Então, de 60 para 140, eu tive que adicionar quanto? É só fazer a subtração. Vou colocar aqui em cima, certo? É só fazer 140, colocar aqui. Só fazer 140 menos quem? Menos 60. Isso vai nos dar 80 funcionários. 80 funcionários, pessoal, foi a quantidade que eu tive que adicionar. Então, nosso gabarito, letra E. Ok? Questão 4. Agora envolvendo, ó, porcentagem, certo? A gente fez questões envolvendo frações, né? Agora vamos para a porcentagem. Em um certo dia, um atleta percorre 12 voltas de uma pista em 30 minutos, sempre com a mesma velocidade em cada volta. Num outro dia, ele aumenta sua velocidade em 25%. Em 50 minutos, ele percorrerá exatamente quantas voltas, né? Então vamos lá, identificar nossas grandezas. Voltas, minutos e o quê? E velocidade. Então vamos lá. 12 voltas, né? Ele percorre 12 voltas em 30 minutos. Agora, e a velocidade? Pessoal, quando eu falo em porcentagem, o nosso todo é quanto? Não é 100%? Quando eu falo em percentual, em porcentagem, o nosso todo é 100%. Então, esse atleta, ele percorre 12 voltas em 30 minutos. E eu vou colocar aqui em quanto? Numa velocidade 100, certo? Que é o nosso 100%, certo?
Quando a gente fala em percentual, temos que ter na mente o total da porcentagem, que é o nosso 100%, certo? Continuando aqui a leitura. Num outro dia, ele aumenta sua velocidade em 25%. Ele aumentou. Antes tinha 100, aumentou em 25%. Então foi para quanto, pessoal? Foi para 125. Ah, professor, entendi. Então a gente parte sempre do total, que é o nosso 100%, certo? Se ele aumentou 25, então 100 mais 25, 125. E se fosse diminuir? É justamente na questão 5. Ele diz que vai diminuir uma quantidade de porcentagem. Então, vou pegar o 100 e diminuir do valor que ele falar, do percentual que ele falar, certo? Mas aqui ele diz que aumentou 25. Então, de 100 passou para 125. Em quantos minutos? Em 50 minutos. E ele quer saber a quantidade de voltas. Pessoal, olha o zerinho. Vamos cancelar os zeros, facilitar nossa conta. Eu tenho aqui 0 de cima com 0 de baixo, não é isso? Vamos agora fazer nossas perguntinhas aqui. De 100 para 25, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então vamos lá. Se eu aumentar a velocidade, eu vou dar mais voltas ou menos voltas? Professor, se aumentar a minha velocidade, eu vou dar mais voltas. Com certeza, né, pessoal? Então, aumentou de um lado e aumentou do outro. Essa grandeza aqui, velocidade, ela é diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional, que é o nosso DP, né? Que a gente chama. Agora aqui, nas grandezas minutos, de 3 para 5 aumentou, professor. Isso. Se aumentar a quantidade de minutos, eu vou dar mais voltas ou menos voltas? Ah, professor, se aumentar a quantidade de minutos, eu vou dar mais voltas, com certeza, eu vou percorrer mais voltas. Então, aumentou de um lado e aumentou do outro. Continua sendo a grandeza minutos, ela vai ser diretamente proporcional. Agora é só montar a nossa proporção. 12 está para x, assim como, ó, já vou montar os traçozinhos das frações multiplicando. Como todas as grandezas aqui são diretamente proporcional, então vai ficar do jeito que está. 3 está para 5, 100 está para 125, certo? Agora, portanto, 12 está para x, multiplicações de frações de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, temos aqui 3 vezes 100, 300, 5 vezes 125, isso vai nos dar 625, certo? Eu vou fazer aqui embaixo, certo? Continuar aqui embaixo. Então, temos o seguinte, ó, uma proporção, como é que a gente resolve? Em x, professor. Perfeito, né? Já não é mais novidade para ninguém. Vocês já sabem disso. Então, vamos lá, continuando. 300 vezes x, 300x igual 12 vezes 125, isso vai nos dar 7.500, certo? As continhas façam aí em casa para treinar. Então, vamos isolar o x. Temos 7.500 dividido por 300. Olha, o que é que eu tenho? Eu posso cancelar alguma coisa aí? Posso, professor. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Muito bem. Então ficou assim, ó. Portanto, nosso x é igual a 75 dividido por 3. Isso vai nos dar 25 o quê? 25 voltas. Nosso gabarito, letra
C, 25 voltas. Ok? Se liga nesse tipo de questões, pessoal. Refaçam essas questões, certo? Refaçam. Cai muito aí na provinha aí que vocês vão fazer. É, vamos lá para a nossa última questão. Questão aí, como eu falei para vocês, da escola técnica aí do município de Olinda, certo? Então vamos lá. 30 trabalhadores da construção civil de uma empresa construirão um duplex no município de Olinda, em Pernambuco, trabalhando 7 horas por dia. Eles conseguem concluir essa obra em 12 dias, certo? Então, eles construíram um duplex no município de Olinda, né, em Pernambuco, trabalhando 7 horas por dia. Eles conseguem concluir essa obra toda, né, o total em doze dias, certo, pessoal? Pergunta é: em quantos dias a obra ficará pronta se forem designados para esse serviço 20 trabalhadores? Com uma produtividade, olha a produtividade, 30% menor que os primeiros, trabalhando 10 horas por dia. Vamos identificar nossas grandezas, né? Trabalhadores, é, horas por dia, dias. E temos a outra grandeza, que é a nossa produtividade, pessoal. Produtividade. Colocar os valores, vamos lá? São 30 trabalhadores, ele trabalhando 7 horas por dia, em 12 dias. Olha, agora olha o que eu falei na questão anterior, na questão 4. Temos uma questão de quê? Porcentagem. Então, a gente já sabe que o nosso total é quanto? 100. Muito bem, professor. Nosso total, 100%, 100, joga 100, certo? Aí, continuando aqui a leitura, aqui, em quantos dias a obra ficará pronta se forem designados para esse serviço 20 trabalhadores com uma produtividade 30% menor. Agora não aumentou, diminuiu. Então eu vou pegar 100 menos 30. 100 menos 30, 70. Ah, professor, meu Deus, como é fácil. Eu estou entendendo, professor. Muito bem, perfeito, pessoal. É para entender mesmo. Vamos lá. Trabalhando o quê? 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia. Vamos verificar nossas grandezas, né? Se é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando que eu já posso cancelar, né? Um zero de cima com um zero de baixo. Aqui também, ó. Zero de cima com um zero de baixo. Então, vamos lá. De 3 para 2 diminuiu. Então, se eu diminuir a quantidade de trabalhador, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Professor, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu vou precisar de mais dias. Então, diminuiu de um lado, aumentou do outro. Essa grandeza trabalhadores, ela é inversamente proporcional, certo? Vamos aqui para a nossa carga horária. De 7 para 10, aumentou. Né? Se eu aumentar minhas horas por dia de trabalho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ah, professor, vou precisar de menos dias.
Se eu aumentar minha carga horária de trabalho, minhas horas por dia, eu não vou precisar de mais dias, vou precisar de menos dias. Então, aumentou de um lado e diminuiu do outro. Essa grandeza, as horas por dia, ela é inversamente proporcional. Vamos para cá. De 10 para 7 diminuiu, professor. Então, se eu diminuir a minha produtividade, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Professor, se eu diminuir a minha produtividade, eu vou precisar de mais dias, né? Então, diminuiu de um lado e aumentou do outro. Essa grandeza aqui, produtividade, ela também é inversamente proporcional. Então, montando nossa proporção, 12 está para x, assim como, olha, já estou montando os nossos tracinhos de frações, né? Nesse caso aqui, sobraram três grandezas. Então, como é inversamente proporcional, 2 vai para cima e o 3 vai para baixo. É, também é inversamente proporcional, né? Essa grandeza horas por dia. Então, 10 vai para cima e o 7 vem para baixo. Essa grandeza produtividade também é inversamente proporcional. 7 vai para cima e o 10 vem para baixo. Só descendo aqui um pouco, ficando assim. Olha, pessoal, 10 em cima, 10 embaixo. 7 em cima, 7 embaixo. Posso cancelar. Professor, meu Deus, que coisa boa. É. Então ficou assim, ó. 12 está para x igual. Sobrou só quem? 2 terços. Portanto, portanto, vamos resolver como? Resolver em X, professor. Já sei, professor. Eu sei que você já sabe, pessoal. Vamos lá. 2 vezes X, 2x. 12 vezes 3, 36. Então, isolando o X, vamos ter x é igual a 36 dividido por 2. Portanto, o nosso x é 18. 18 o quê? Quem é o x? X representa dias. 18 dias. Nosso gabarito está na letra E. Ok, pessoal? Fizemos nossas 5 questões de correção referente à regra de 3 composta envolvendo fração e porcentagem, certo? Coisa que caiu aí na questão da escola técnica, né? Corriqueira cair esse tipo envolvendo regra de 3, envolvendo frações e porcentagem, certo, pessoal? Então, foco nesse tipo de questões, refaçam, certo? Abração e bons estudos a todos. Valeu!